boa noite, ao som de Yanni, Love is All. Quero convidar vocês para uma live muito especial, muito carinhosa, e que a gente possa levar, olá Leila, Carlos, Thalita, que a gente possa levar esse encanto, esse som para muitos lugares. Se você não ouviu ainda atentamente essa música, estudou a letra, dá uma olhadinha. Você vai descobrir que ela tem muito para falar para nossa alma, para as nossas intenções e para a gente atravessar esse momento. Boa noite, Daniel. A Zuleika entrou. É uma música linda. É uma música convidativa, né? E que a gente possa, nessa noite, transmitir essa mensagem, né? O amor é tudo. E eu, antes de conversar com a Zuleika, eu queria só falar de um texto do próprio Newton Bonder. Boa noite, Priscila. Boa noite, Luciana. Onde ele diz que ele fala das bodas de Eva. E ele fala da lua, né? Ele diz que ela nos convida, né, a olhar tudo o que acontece. Ela traz características muito especiais, e quando ela fala da noite, né, ele sinaliza que a nossa pupila ela dilata à noite, né, na falta como se diz, na falta de luminosidade, ela busca mostrar mais, e ele cita também, né, que a pupila ela dilata quando está surpresa, quando está num momento de profunda reflexão e no momento de passagem. E aí ele convida para que possamos fazer uma análise de tudo que vem para a gente com os olhos da pupila, né? Então, não os olhos da pupila, mas com o olhar em que a nossa pupila está mais ampla, está mais aberta, está mais alerta, né? Então, que a gente possa caminhar nesse momento usando a pupila da alma. Vamos convidar aqui a Zuleika para entrar. Deixa eu achar ela. Enquanto isso, eu convido todo mundo para... ela não tá aqui não. Eu convido todo mundo para mandar esse aviãozinho, e aí, quem sabe, a gente convida outras pessoas, né? Jejuja. Eu juro que eu vi ela entrar aqui. Ela tá dizendo pra mim que tá aqui. Zuleika. Aqui. Acho que eu consigo. Deixa eu acionar o meu cronômetro pra gente não... Estou. Oi! Tudo bom, querida? Tudo. Eu estava sem som, aí eu tive que sair e voltar, né, para poder poder participar. Legal. Eu achei a música do Yanni, né? A música que diz que o amor é tudo. E ele começa essa música, né, dizendo que ele é um cidadão do mundo. E é com esse mesmo olhar que eu olho os seus estudos, né? Você se faz cidadã do mundo, estuda, passeia, conhece e traz para o pessoal essa leitura, né?
Eu queria que você falasse um pouco da sua caminhada aí de gostar de estudar, do seu ser buscador. Fala um pouquinho pra gente. Bem, Lu, eu comecei, na verdade, a estudar as ciências ocultas, oráculos, em 92. Então, são 28 anos aí de estudo, de cursos, né? E aí, há uns 4 anos atrás, eu resolvi, embora eu fizesse isso num grupo específico, né, que eu tenho sob minha responsabilidade na cidade de Araruama, eu sempre compartilhei dos meus cursos, das minhas pesquisas, daquilo que eu vejo, né, o desenvolvimento do meu olhar enquanto um ser humano que busca, né, uma buscadora de caminhos espirituais, embora tenha o meu, né? E há uns 4 anos eu comecei a compartilhar isso, né? E continuo buscando, continuo estudando, continuo, né, nessa minha busca, que eu acredito que é a nossa, né? E é de todos aqueles que desejam crescer e transcender, né, os limites dessa vida física e encontrar esse ponto, essa referência que não está no nosso olhar físico, né? Está muito dentro. E quando a gente encontra o eu, a gente encontra o nós, né? Então, a gente não consegue encontrar o nós sem encontrar o eu. Eu acho que a gente está nessa busca, né? Desse eu para que esse eu se torne um nós, né? E esse é o meu movimento de compartilhar a minha experiência, a minha vida, tudo aquilo que eu adquiri, né, ao longo desses 28 anos. E como é que o Newton Bonder entrou nessa caminhada? Ah, meu. Ela é apaixonada por ele, gente. Ai, gente. Olha, Newton Bonder é assim. Às vezes, nós somos amigas particulares também, né? Então, às vezes eu leio uma coisa, mando para a Luciane assim, como ele escreveu isso? Como ele conseguiu escrever isso, né? Porque tudo que eu leio dele, lógico que nós temos assim afinidades com autores, né? Mas assim, eu tenho uma afinidade 100% com o olhar que ele desenvolveu a respeito do homem, do crescimento humano, né? Da conexão com Deus. Né? Ele é um rabino, mas ele é muito aberto, né? A colocação dele é de uma forma muito aberta, né? Haja vista Alma e Moral, né? Que está aí em cartaz há 13 anos em São Paulo, livro muito vendido, tem o filme. Então, ele tem um olhar que eu creio que seja o olhar do futuro, dessa convergência de todos os caminhos sagrados, né? Começando pelo respeito, começando, né, pelo conhecimento, pela prática, mas que isso venha convergir, né, para que a humanidade possa se sentir esse nós, né, que é a busca de todo mundo que está nesse caminho espiritual, eu creio, né? Então, eu quis abrir essa live com a música do Yang, porque eu acho que ela manifesta, né, no momento em que ele inicia a música, né, ele diz assim, eu sou grego, moro nos Estados Unidos, né, e estou agora na Índia, né? E aí ele diz, mas eu entendo que eu estou no mundo, né? E aí eu penso que é esse o movimento que a gente está buscando, né? Sair do reino do eu, só eu, para que a gente possa fazer o reino do nós crescer, dar a nossa contribuição, né? Cada um da sua maneira, do seu jeitinho, mas contribuir com isso. No momento em que ele fala, né, da pupila humana, né, que ela, à noite, ela se abre mais. No momento em que ela tem uma surpresa, ela se abre mais, né? No momento em que ela faz uma grande conclusão, ela se abre mais, né? Então, eu acho que
é importante a gente conseguir perceber quando ele convida, né? Olhemos o sagrado com a pupila da alma, né? Quando ele Sim. faz esse convite, né? Ele diz, gente, se abra, né? Se permita. Fala para nós uma sacação, assim, um momento em que você leu e falou, é esse. Eu sei que tem um montão, mas aquele que você, assim, poxa vida, né? Bateu no seu coração. Como é que foi? Não, o primeiro livro que eu li dele, na verdade, foi Alma e Moral, né? Uhum. E esse livro foi, assim, impactante para mim, porque eu fui criada dentro de muitos dogmas religiosos, né? Eu tinha uma família de um lado evangélica, de um lado católica, não tão praticante, mas eu nasci num tempo e numa cidade pequena que a Igreja Católica rezava em latim, tinha todo um protocolo para assistir missa, e eu participava das duas coisas sem nenhum problema, né? Acompanhando a minha família. E aí, quando eu li Alma e Moral, né, aquilo me deu um choque, porque na verdade, coloca a gente para pensar, né? Na verdade, não tem uma receita de bolo, né? Mas ele coloca a gente para pensar. E isso vem derrubar preconceitos, vem derrubar muita coisa que a humanidade ainda se apega. Porque ele diz que a nossa alma, ela tem as suas necessidades próprias, que muitas vezes elas não estão condizentes com a moral social, né? A minha alma traz anseios de transgredir, né, a moral social, porque e eu não estou errando com isso, né? Eu estou acertando de acordo com a minha alma, com os meus anseios. E a sociedade que tem os seus dogmas, as suas verdades, os seus preconceitos, né? Ela sofre quando um transgressor ele se coloca, né? Eu vou colocar numa posição muito menor a minha própria vida, né? Como eu falei, eu nasci numa família, em duas famílias religiosas, e em algum momento eu resolvi ser espírita. Isso foi assim um choque, né? Um choque porque até hoje, dentro da minha família, eu não conheço ninguém espírita, embora todos, a não ser eu e todos os meus filhos, os meus netos e meu marido, enfim. Mas, assim, nenhum dos meus irmãos, né? Ninguém, né? Que pelo menos que professe a religião, né? Que professe este caminho que eu escolhi. Então, para minha família, eu fui em algum momento uma transgressora, porque eu não estava dentro dos dogmas nem de um lado nem do outro. Mas eu tinha as minhas necessidades que não eram atendidas sem julgamento nenhum, porque eu vou a culto, vou a louvor, vou à missa, eu vou aonde tiver que ir, porque Deus é um só, é esse entendimento que eu tenho. Mas naquele momento, eu com 24 anos, eu já era casada, eu tinha filho, mas foi um choque, né? Foi um choque quando eu assumi, falei para todo mundo, falei, olha, eu não quero mais, né, me fazer passar. Estrada, né? Uhum. Eu não vou usar máscara, né? Eu não vou me passar disso ou daquilo. Eu quero um outro caminho que não é de vocês, mas eu respeito e quero que me respeitem, e assim a gente vive muito bem, né? Então, essa transgressão, né, muitas vezes é colocado nesse alma e moral, nós temos necessidades que muitas vezes não estão dentro dos padrões, né, dos padrões sociais, né, ou dos padrões da nossa própria família. E a nossa família, às vezes, não entende. E a gente é colocado como, assim, um transgressor, ou alguém que não obedeceu, né? Mas, na verdade, segundo a alma e moral, a gente só pode trair uma pessoa só, que é nós mesmos, né? Então, a gente não pode se trair, né? A gente não pode perder a oportunidade de viver aquilo que a gente veio viver, os anseios que a gente trouxe dentro de nós, né? Então, esse livro deu um impacto. E a partir dele, eu comprei todos, eu estudo todos, eu sigo, eu assisto palestras, eu adoro.
né? Vou Adoro, ver o faço filme, né? Vou em outra cidade para assistir a tudo. peça. Paguei mico, fui lá assistir o filme, saí correndo para ele autografar o livro, igual uma tiete. Aí o pessoal ficou rindo, aí falou, nossa, você pagou mico? Eu falei, paguei. Eu não vou a show de artista para fazer isso, mas para um mestre consagrado, né? Que fala para minha alma aquilo que ela deseja. Ah, para quê? Peguei a caneta e o livro e falei, assina aqui, por favor. É muito bom. Eu achei muito bonito quando ele falando sobre a alma e moral, né? Ele disse assim, é muito comum nós classificarmos o corpo como transgressor, mas a gente não consegue perceber que a alma tem necessidades e que ela acaba impulsionando o corpo para alcançar isso, né? E que às vezes a gente pega uma palavra, né? E julga aquela palavra, enquadra uma palavra e deixa de explorar, né, a riqueza daquela palavra, daquela situação. E quando eu propus, né, o tema que você aceitou, né, transpor tudo isso, esse momento de pandemia, esse momento de desafio, a gente vai atravessar isso tudo sangrando, reclamando, acusando, apontando, né, sofrendo, sofrendo as mortes, sofrendo as dores, sofrendo às vezes o que nem está acontecendo na nossa vida, mas trazendo como se fosse, né? E aí isso esquenta a ponta da língua. Eu já vi que Dodora está aí assistindo a gente, já vi que ela falou. Dodora é uma amiga também da alma e moral, que é outra transgressora. Outra transgressora. E aí, o quanto que a gente pode, nessa busca, né, de trazer o exercício do sagrado, né, de conseguir, Adriana Carapajó está dizendo, olhar nos olhos, o olhar da sociedade que julga a nossa essência, e aí, em nome de não acompanhar essa essência, nós acabamos nos traindo, né, e de cumprir uma lei, de cumprir uma ordem, e eu achei muito legal que ele diz assim, quando eu falo da alma e moral, eu em momento nenhum falo de transgredir contra o outro, mas de transgredir na busca da evolução, da própria evolução, né? Então a gente vai ouvindo ele e vai crescendo. Dentro do Sagrado, né, que é um dos livros dele, o que você pode mostrar pra gente que te encantou? É sempre assim, o meu convite é o que te encantou, né? O que te encantou, que você acredita que possa, assim, contribuir, né, nesse momento, que é um momento de desafio, né, onde a gente precisa controlar as nossas emoções, precisa controlar as nossas vibrações, né? A gente tem que se conscientizar de que nós estamos aqui como guerreiros da luz, levando um algo mais, né? Então, eu acho que essa é a grande força. A Dodora está dizendo, eu nunca mais eu fui a mesma depois da alma e moral. Ó, tá transgredindo aí. Ah, meu pai. Olha só. Assim, o livro sagrado, embora ele seja fininho, ele é um bálsamo de muitas coisas. Então, assim, como a gente falou de falar um pouco desse sagrado, eu vou destacar duas coisinhas do livro que eu acho que dá para a gente conversar sobre isso, né? Uma coisa que ele fala é do olhar estreito e do olhar ampliado, né? Então, nessa pandemia, a gente tem que observar o nosso olhar, né? Que a gente está falando já da mira do nosso olhar, né? Uhum. Se o nosso olhar está para o caos, né? Atenta ao caos, atenta à tristeza, atenta a tudo isso que a gente está assistindo e vendo, né, acontecer. Não que a gente tenha que estar alienado, mas isso tem que ser administrado e entendido como um olhar estreito que está fora de mim, né? Eu não sou nada disso que está aí, né? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, onde eu estou, né?
Então, esse olhar ampliado que tem que vir socorrer esse olhar estreito. Porque é justamente essa conexão com algo maior, com essa luz divina, com a nossa conexão com Deus, da forma que a gente escolheu. Então, essa conexão tem que estar vindo sempre em socorro do nosso olhar estreito, porque é mais comum que a gente olhe, né, o mundo físico, que a gente se preocupe com o mundo físico. E a diferença entre aqueles que estão passando por esse momento ansiosos, tristes, desesperados, daqueles que estão conectados, né, olhando tudo isso, mas contribuindo com um olhar maior, de que tendo a certeza que vai passar, que todos nós estamos sendo cuidados, que estamos encarnados, estamos sendo cuidados. Aqueles que se foram estão sendo cuidados, né? Porque existe algo além do corpo. Então, esse olhar ampliado nos dá um conforto, né? O próprio Evangelho de Jesus, qualquer caminho, né? O tal, né? O seu santo, não importa aquilo que você acredita, mas acreditar em algo maior, ampliar o seu olhar, nos tira desse caos e dessa tristeza, dessa ansiedade, né? Então, isso é uma coisa que tem um capítulo do livro que fala muito disso, né? Que são os níveis de consciência. E a gente precisa saber onde está o nosso olhar. E se o nosso olhar está estreito, a gente precisa buscar o socorro do nosso olhar ampliado. E o olhar ampliado a gente encontra em Deus ou na nossa conexão com o nosso sagrado. Então, sintetizando um capítulo, é mais ou menos isso. Mas tem uma historinha, desculpa, que eu posso ler? Claro, vamos lá. É rapidinho. Não, rapidinho. Então, uma outra coisa que eu acho importante nesse livro sagrado, ele fala que na página, no livro que eu tenho, que são várias edições, a minha edição é essa aqui, na página 59. Ele coloca assim: conta-se que um rabino passou por 2 jogadores de xadrez e ficou admirando seu jogo. Logo se lembrou de um dito do seu mestre: não há coisa nesse mundo que não possa nos ensinar algo como servir a Deus. Então, o que podemos aprender com um jogo de xadrez? Há 2 tipos de peças: os oficiais, que são os bispos, cavalos e torres. E o segundo tipo de peça são os peões. Os oficiais podem transitar de maneira diferenciada e pular quadrados, cada um de sua maneira. Já os peões só podem andar de casa em casa uma única vez. No entanto, os peões, e somente os peões, têm uma qualidade especial em relação aos oficiais. Quando chegam do outro lado do tabuleiro, se transformam em rainhas. São elevados a um nível que nenhum oficial jamais alcança. Acho que não precisa nem explicar. Então, ninguém anda aos saltos, né? Aos borbotões, né? De repente, eu cheguei lá, né? Nós somos como os peões do tabuleiro. A gente tem pequenos passos e pequenas conquistas. E são esses passos, né, de um a um, né? As pequenas correções, os pequenos passos que nós damos para essa conexão melhor, né? Para que a gente se torne um ser humano melhor, para que a gente se torne um profissional melhor, para que a gente possa estar sempre passo a passo evoluindo. Claudinha ficou toda arrepiada. Então, essa é a possibilidade da gente chegar lá, né? Se a gente se intitula com o ego oficial, eu posso andar em L, eu posso andar na diagonal, eu posso pular casa, eu posso não sei o que lá, a gente até caminha, mas a gente não tem a possibilidade de se tornar a rainha, de ter, né, o posto maior do tabuleiro, né? Então, esse posto maior do tabuleiro é o nosso esforço, é o nosso passo a passo,
é o nosso dia a dia, é o nosso envolvimento com os nossos passos, com aquilo que a gente vai fazer da nossa vida, né? Eu achei essa história bem bacana. Essa sociedade é como se ela obrigasse a gente, né? E dissesse assim, você só tem valor se o seu passo for grande, você só tem valor se você transitar de forma vultuosa, né? Hoje eu estava conversando com um colega e dizendo para ele, algumas pessoas têm compromisso com milhares de pessoas e outras têm compromisso com uma pessoa. Mas as duas pessoas têm que fazer com a mesma qualidade, né? Com a mesma entrega aquele passo. Então, talvez, em nome de, eu queria fazer sucesso, estar de forma que eu pudesse ajudar milhões de pessoas, eu acabo não dando valor, né, para aquele momento, para aquele passo, para aquele lugar que eu estou, né? E que vai ser, talvez, o estopim de milhões, mas talvez eu nunca saiba, né? Então, eu acredito que isso é muito importante, né? A gente conseguir entender que esse passo é aquele passo que eu precisava dar agora, né? Porque tem muita gente dizendo assim, o mundo parou, eu não estou conseguindo fazer nada, né? Eu ia abrir o meu negócio, muita gente se preparou para março, né? Porque quando a pandemia chegou, foi o auge, todo mundo já tinha feito reforma na loja, não é? Refez a frente, abriu o lugar. Né? Agora vai. Quando botou a cabeça para o lado de fora, volta para dentro de casa. E muita gente se classificou como fracassado, né? Eu ouvi essa palavra hoje. Eu me senti fracassado. E aí eu perguntei, você fracassou ou você fez o que você tinha que fazer, né? Você deu a sua contribuição e o planeta agora precisa dar a contribuição dele, né? Sim. Como é que a gente vai traduzir esse momento, né? E aí eu acredito que é o que está sendo dito, né? Passo a passo, fazendo da melhor maneira o que nos cabe, né? O que me cabe fazer agora? Né? É cuidar do meu pai? Então, vou dar atenção ao meu pai. É estar com as minhas filhas? Vou dar atenção à minha filha. Né? É estar recebendo uma informação dura e socorrendo o outro. Então, é esse pedaço que eu tenho que fazer. É como que eu posso fazer da melhor maneira possível. Né? Acho que esse é um grande convite que esse momento está fazendo. E ouvindo também o Newton Bonder, dessa vez não foi ouvindo, foi lendo, ele estava dizendo que a nossa razão usa a visão, né? E julga. Não é, vai, não vai, pode, não pode. Mas que a nossa consciência usa a audição, né? Para que possa determinar o que é e o que não é importante. Como é que você vê isso no nosso dia a dia, né? Na prática do convívio de um grupo, no convívio de pessoas que precisam conviver, porque muitas vezes a gente está no serviço, não está com quem a gente gosta, mas com quem a gente precisa, né? Naquele momento. Eu costumo dizer que às vezes a gente convive mais com o colega de trabalho que com o colega de casa, né? E o colega do trabalho a gente não escolheu, mas a gente precisa ser feliz com ele. Como é que você vê isso dentro desse contexto, Zuleika? Lu, eu aprendi, né, com uma amiga espiritual que ouvir é abençoar. Então, quando eu vejo essa colocação do Newton Bonder, por exemplo, né, que a nossa consciência ela cresce, se expande com a audição, né? Eu vejo que não existe, mas eu falo muito isso, não tem experiência mais rica do que a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, você sentar e ouvir, né? Qualquer ser humano que sentar do seu lado, né? Sem falar um doutor ou um analfabeto, não importa. Um ser humano, sem rótulo, que sentar do seu lado e contar a vida dele,
né? E você está ali aberto para ouvir, não existe uma experiência mais rica, porque você, se ouvir é abençoar, né? Você está fazendo um papel importante, né, na vida daquela pessoa, mas aquela experiência está servindo para ampliar a sua consciência, os seus valores, né? E você também analisar que muitas vezes a gente pensa que está sofrendo ou que está passando por alguma coisa, mas vai olhar o outro, né? Olha para o outro, vamos enxergar esse nós. Como está esse nós, não mundial, mas o nós que está à minha volta? Eu posso contribuir, né? E ouvindo, eu vou entrando numa sintonia, numa empatia, e isso vai ampliando a minha consciência, de uma forma de também conseguir ajudar, né? Então, eu acho assim, que ouvir, né, é uma bênção, ouvir é abençoar a pessoa. Tem uma história também interessante, que eu vou falar, assim, vou inventar um nome, que eu não sei, não lembro mais o nome da história, porque eu já li há muito tempo. Mas vamos dizer Maria, que é um nome mais comum, né? Que Maria, ela desencarnou, né? E aí, quando ela chegou lá no céu, onde ela, na dimensão lá que ela tinha que chegar, ela encontrou um anjo. E o anjo estava lá com a prancheta e falou: a senhora se apresente. Aí ela falou para o anjo: olha, muito prazer, eu sou Maria, eu acabei de sair do planeta Terra, desencarnei, e eu fui mandada para cá, né? E aí o anjo olhou para ela e falou: tem certeza que você é Maria? Ela falou: sim, eu sou Maria. Aí ele falou: tem certeza que você viveu como Maria? Você viveu tudo aquilo que estava aqui para você viver? Ou você renegou ser Maria? Então, a pandemia veio mostrar muito isso, né? Se chegasse um anjo aqui agora: bom, minha filha, nesses 6 meses você foi quem? Fez a sua parte ou ficou enrolando? É bem Se o anjo, não é? Mais ou menos assim. O anjo vai chegar e vai falar: e aí, 6 meses de Maria? Que você foi Maria? Ou você estava debaixo da cama, você não fez nada, né? Achou que estava uma férias, né, coletivas, né? Não é. Então a gente tem que fazer o nosso papel, né? A gente tem que ter esse papel diário de ser quem somos e fazer o nosso papel, não importa, como peões, né? Passo a passo, dia a dia, e sendo melhor naquilo que a gente, né, se propôs fazer. Seja um almoço, né? Não vou fazer uma comida de qualquer jeito, eu vou fazer uma coisa saborosa, que eu possa sentar e sentir prazer de me alimentar, né? Ter qualidade no meu sono. Eu estou com isso, então eu vou buscar meditar, eu vou buscar algo que me relaxe. Então, são pequenas atitudes, não são grandiosas, esses passos do peão, esses nossos passos, né, de nós que estamos buscando uma melhoria enquanto seres humanos, uma conexão melhor. Então, assim, eu vejo muito dessa forma, né? Cada um faz. Ah, meu Deus, o que aconteceu já? Ah. Ih, perdemos sinal, gente. Ela saiu. O quanto que é importante. Sumiu, vou chamá-la de volta, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Voltou? Vai voltar. Vou enviar a solicitação aqui de novo. Ó, a produção já está dizendo: e aí, voltou? Eu acho que sim, voltou. A produção, e aí, já voltou? Já está. A produção aqui é ótima. A produção aí tá bom, só que aqui eu tô sozinha, ó, suando o bigode. Então, assim,
a gente... Claudinha botou aí forte demais, nem Instagram aguentou. Eu acho que vai ser a única nossa. Muita Como diz o nosso amigo, quem faz ao vivo, né? Aí a gente já dá. E só para retomar, né? O quanto que às vezes a gente fica esperando show pirotécnico, né? A gente fica esperando aquela coisa assim que impacte, que todo mundo fale, né? Hoje eu estava conversando também com uma outra pessoa que tem feito movimentos sociais, que tem procurado ajudar as pessoas, e ele falou assim, Luciane, os amigos estão dizendo, né? Tira foto, mostra que você está dando. Ele diz, mas gente, eu estou dando, estou ajudando, eu estou aparecendo, né? Eu estou fazendo para os outros ou eu estou fazendo para mim, né? E aí a gente também precisa começar a olhar esse momento de uma forma de estender a mão, né? Mas nem por isso a gente precisa de show pirotécnico, a gente não precisa de alguém para bater o palma o tempo inteiro para você se sentir, né, útil, né? Então acho que isso aí é uma coisa importante que a gente precisa também mostrar para o outro. Vamos fazer, né? Numa boa. Sim. Até porque quem tem que saber somos nós, né? Não é se a gente está fazendo alguma coisa, quem tem que saber e avaliar essa coisa somos nós, né? Não até porque se você chegar lá, e aí, foi Zuleika, e olha para o lado, fui, fiz a minha parte. A gente está com a alma leve. É isso aí. Fazer esse pedaço, olhar para o irmão, Isso. olhar... Hã? Não, tá dando uma travadinha às vezes no seu vídeo. Ah, meu Deus. Puxa vida. Tô falando, o Instagram tá censurando a nossa conversa. Tá. Muita energia. A gente veio, pessoal, convidar vocês, né? É para que a gente possa ser, né? Perceber, saber, ser e receber o instrumento de luz na nossa vida, na vida das pessoas que estão na nossa casa, né? Eu acho que eu sempre falei que uma empresa que faz responsabilidade social na comunidade, mas não faz internamente, ela não vive a responsabilidade social, né? Aquela família que no final do mês ela contribui com N instituições, mas não cuida, né, do filho, não dá atenção, não liga para o pai, né? Entra em casa, antigamente, né? Entrava e saía dentro de casa. Então ele era alguém responsável, mas de fato deixava de ser, né? Então eu acho que isso é importante a gente conseguir frisar, né? Vamos fazendo a cada passo o nosso passo, né? Uma outra coisa importante que eu vejo no Newton Bonder é que ele é sempre muito leve, né? Ele é muito, assim, muito próximo, embora seja um rabino, né? Alguém que hoje tem destaque, mas ele admite essa proximidade. Como é que você vê isso quando se fala do sagrado, se fala de Deus, se fala de evolução, é uma coisa que muitas vezes se constrói de uma forma muito deidificada, muito distante, né? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Ô Lu, ele tem um livro, vamos falar em cima das coisas que a gente citou, para a gente se inspirar. Isso. Ele tem um livro que se chama Tirando os Sapatos. Houve uma pesquisa, né, sobre turismo religioso, e aí avaliou-se que assim, existe um turismo religioso onde Jesus nasceu, né, onde outros grandes líderes, avatares do mundo nasceram, morreram, foram enterrados. Então existe já um turismo religioso no Egito, na Grécia Antiga, mas não existia, ninguém nunca registrou um personagem importante para o cristianismo, para o judaísmo, para várias religiões, que foi Abraão. Então, a Universidade de Harvard, eles fizeram uma equipe multidisciplinar
com pesquisadores, antropólogos, historiadores, professores, e chamaram alguns religiosos, né, padres, e o único rabino que foi ele. E aí ele registrou essa experiência, porque quando ele se viu num grupo, né, tão diversificado, de pessoas com religiões tão diversas, né, mas que tinha esse mesmo personagem como um ser importante, ele meditou e ele falou: nossa, eu tenho que tirar os sapatos, né? Por quê? Os sapatos, ele coloca na leitura dele, que o sapato é algo que nos isola do chão, né? O sapato é algo que isola os nossos pés do planeta, do chão, do aterramento, né? E naquele momento ele não podia estar isolado de pisar num solo sagrado, que foi onde viveu uma pessoa tão importante para a religião dele, né? E com pessoas com pensamentos tão diferentes, mas que são pessoas, né, catedráticos, pessoas estudiosas, pessoas que compreendem, né, a vida, o caminho que cada um escolheu, né, ninguém estava ali para modificar, mas para compartilhar a experiência, né? Então, eu vejo assim, em algum momento a humanidade tem que convergir para esse olhar, né, esse respeito, que não vai importar em algum momento um rótulo religioso que você tenha ou que eu tenha, mas a gente vai se amar da mesma forma, porque a gente vai encontrar esse nós. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, né? Não é a verdade do outro, mas é a verdade do nós, né? Entendendo como Deus é essa única força que nos mantém, que nos dá vida, que nos mantém, né? Então, eu vejo muito dessa forma, né? E ele tem tem essa capacidade de colocar isso de uma forma leve, didática, mas principalmente reflexiva, porque ele coloca a gente para pensar, né? Eu acho que é muito importante isso, a gente ler e respirar e pensar, né? Como às vezes eu falo, meu Deus, como ele escreveu isso, né? Como ele acessou, né, desta forma o que ele colocou. O último livro dele é A Arte da Manutenção da Alegria. É muito legal. Eu vi ele falando. Aí, ele fala que a alegria, não sei se você viu o livro, diz que a alegria é uma disposição. Então, assim, você tem que estar disposto a estar alegre. Você é uma disposição de ser feliz, é uma disposição de sorrir, de olhar a vida desse ângulo, né? Quem está triste ou que está depressivo, ele está sem essa disposição, né? O que precisa acionar é essa disposição de ser alegre, essa disposição de sorrir, de olhar a vida de uma outra forma. Então, isso também é bem legal, né? Até nesse momento nosso, a gente tem que ter essa disposição, né, de, apesar de todas as coisas, saber que existe uma realidade imutável e que essa realidade é alegria. E a gente tem que estar disposto a conectar isso, né? E eu acho isso bem, bem legal também, essa colocação dele para reflexão. E ele, quando comentou, né, eu não li o livro, eu vi quando ele falou que iria lançar, que ele ia lançar vários livros, a gente também vai procurando, né, acompanhar, e ele diz assim, do mesmo jeito que amar é um verbo, né, a alegria também passa a ser, né, algo que a gente precisa promover, que a gente precisa identificar e levar, e ser vetor, na verdade, né? Ser vetor dessa alegria para que o ambiente fique melhor, a gente também tem que se colocar corresponsável por isso, né? O que eu posso fazer para trazer essa melhor versão do outro à tona? Porque às vezes a gente... No olhar dele, a melhor versão do outro, né? Eu estou vigilante, aí o outro mostra a pior versão. E eu não me vejo como corresponsável, né? O outro não está trazendo um lado bonito, e até onde eu, né, fui estopim, responsável em trazer esse lado feio do outro, né?
Sim, ele coloca nesse livro da alegria, ele diz que felicidade é uma emoção, né? Eu não estou falando que é verdade nem que é mentira, eu estou falando do olhar dele, né? Que a felicidade, porque você fala, eu estou feliz, aí você tem a polaridade, eu estou triste, né? Então a tristeza e a felicidade é uma emoção, como a tristeza é uma emoção. E que a alegria é uma disposição, não é apenas uma emoção. Você tem que acionar essa disposição dentro de você, né? Então é também bem legal esse olhar, né? De buscar essa disposição de estar alegre, né? De olhar a beleza, de olhar o melhor, né? Porque a gente não consegue estar alegre olhando o pior, o feio, julgando, não é assim, né? A disposição de estar alegre é olhar o belo, é ficar com as coisas boas, né? Porque o mundo tem as suas polaridades, mas a gente tem que estar olhando o bom, né? Aquilo que nos faz estar nesse movimento, né? Nesse envolvimento com a alegria que a gente, em algum momento, precisa acionar, né? E uma coisa que eu observo, principalmente estudando as coisas do Axis, né? E fazendo uma convergência com o que o Newton Bonder diz, é o quanto que a gente pode aceitar que existem dimensões, né? E as pessoas precisam começar a reconhecer que nem todo mundo hoje está sofrendo, nem todo mundo hoje está declinando. Outras pessoas estão fazendo outras escolhas, né? E essas pessoas que estão fazendo outras escolhas, elas podem sim ser o vetor, ser a mola propulsora para aquele que não está conseguindo subir, né? Aquele que não está conseguindo manter um olhar mais distante, né? Olhar além das estrelas, olhar além do arco-íris, porque existe uma força maior, né? Então, talvez a responsabilidade daquele que consegue se perceber numa dimensão diferenciada, né? Está no mundo, mas não é do mundo, seja estender a mão para aquele que não consegue fazer. Mas agora eu vou fazer uma outra perguntinha. Ai, isso é prova? É para ficar com a cara na parede? E aquele que não quer ajuda? E aquele que a gente fala, e a alma está ali agarrada, não, nem para frente, nem para trás, e se você vacilar, ele segura da sua blusa e não só ele vai para trás, como ele te carrega junto. Né? Então, eu posso responder com a pergunta? Existe limite para o amor? Não. Eu acho que não existe um limite para o amor, mas existe limite para amar. Uma coisa é o que eu amo, sabe? Eu te amo a ponto de até dizer para você assim, se você não quer vir, eu vou te respeitar, né? Assim, essa é a minha visão. Sim. Né? Não, mas eu também acho. Eu vejo que até para amar tem limite, né? Aliás, para tudo tem limite. Se não existisse limite, Deus não botava Saturno no céu. Então, Saturno está lá para falar, olha só, tudo tem limite, né? Inclusive o amor, né? Então, assim, a criatura, né, que você tem o movimento de ajudar, de estender a mão, de puxar, de compartilhar, né? E você chega um momento, né, que aquilo deixa de ser uma ajuda e você passa a contribuir, né, com a ociosidade ou com esse olhar míope ou com a anestesia espiritual dessa criatura, entendeu? Então chega uma hora que você vai falar, deixa ele dormir porque eu cansei de gritar para acordar, eu cansei de levantar, de levar minhas costas, de empurrar, né? Então o sono não desperta, então a gente tem que respeitar também, né?
não que deixe de amar, nem de orar, nem de vibrar, mas você precisa desistir, né, de carregar, né? Então, eu vejo dessa forma, tudo tem o limite, né? O Axis, ele diz, né, que se a gente força, né, o sujeito, a gente foi lá, levou, ele não quis, levou de novo, ele não quis. Se a gente levou de novo, o Axis diz que a gente está sendo abusivo, né? Eu estou abusando do limite do outro, né? E aí por isso que eu falo, né? Se eu de verdade eu amo, eu tenho que esperar até o outro acordar, né? Sem reclamar, sem puxar, sem jogar pedra, sem desejar nada ruim, mas respeita o momento do outro, né? Eu acho que esse é um momento, assim, por exemplo, né? A gente acaba escutando muitas histórias, né? Mas de pessoas que a gente fala, olha, é um momento de pandemia, olha a máscara, presta atenção, vai para a rua, vai para a festa, né? A rua está cheia, né? O comércio está cheio, às vezes desnecessariamente, né? E aí, de que maneira se comportar também com essas pessoas, né? Na verdade, eu estou pensando nisso, né? Aquele pessoal que pega a máscara e usa aqui embaixo, né? Igual a serventia da cueca, né? Porque pegar a cueca e usar pela metade não tem serventia, né? Então, como é que é isso, né? Como é que é as pessoas olharem o seu próprio comportamento, né? E ter do lado alguém que não acompanha, e por não acompanhar, ele coloca em risco quem acompanha, né? Sim, então, mas é a falta desse nós, né? É justamente a falta desse nós. Antes da gente entrar aqui, eu não sei se você assistiu a meditação do Aya Meckler. Estava assistindo. Né? Aí você viu que alguém comentou uma coisa como se ele estivesse falando de político, né? Então eu fiquei, nossa, um momento tão abençoado, um momento de tanta luz, de tanta, né? Hoje lua cheia de Virgem, o dia do máximo da energia do aprimoramento, né? É o dia que a gente tem que olhar para a lua e se perguntar, né? Como eu posso melhorar, que é a pergunta do Axis, né? Hoje é o dia do Axis, podia ter colocado isso de manhã. Né? Olha para mim e fala, como eu posso melhorar? Essa pergunta de hoje, né? Como eu posso melhorar? Como eu posso aprimorar o que eu estou fazendo? Né? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso viver melhor? Então, é toda essa pergunta, né? A essência da pergunta primeira do Axis, né? Hoje, aí alguém, num momento de luz, né? De um esclarecimento, aí vem criar uma coisa negativa, uma fala ruim, né? Muito bonito que ele disse assim, já que nós estamos treinando o perdão, que tal a gente usar o perdão? Né? Então, foi de uma elegância. Foi uma elegância maravilhosa, né? Muito legal. Muito legal. E é muito isso, né? Quando a gente consegue pegar um conceito, quando a gente consegue mergulhar nessa oportunidade, é como se a gente pudesse, de uma forma muito natural também, manifestar, né? Manifestar o que eu estou... Ele estava no meio de uma meditação, ele estava no meio de um momento de conexão, né? E alguém tentou segurar a blusa e puxar, e ele foi lá e com muita suavidade disse, não, mas para aí, se a gente está treinando o perdão, nada melhor do que usar agora, né? Então, eu acho que essa é vamos dizer assim, a elegância que a gente precisa ter, né, durante esse tempo todo. A gente está indo para os nossos 10 minutos finais, voa, né? Passa bem rápido. São as coisas assim que você entende que é importante frisar para que nós que estamos aqui estudando, querendo dar um passo a mais, né? Enquanto peão, para a próxima casa de aprimoramento, né? O que a gente pode usar? O que de repente você viu
nesse estudo, não só do Bonder, porque com a minha profunda admiração, você é uma estudiosa assim, de tanta coisa que eu falo, meu Deus, como que cabe na cabeça toda, Jesus? E lembra, olha que lembra, né? Então, o que a gente poderia usar para dar firmeza, dar qualidade, dar sabor nessa caminhada do peão? Bem, a caminhada do peão, né, é a caminhada do dia a dia, né? É a gente acordar e trabalhar nas nossas pequenas coisas. Não, a gente não consegue, nós não vamos caminhar aos saltos, na diagonal, em L, nos borbotões, né? Porque a gente não vai chegar no outro lado do tabuleiro e encontrar uma coroa, né? Para que a gente possa se apossar do nosso eu. Então, assim, eu vejo que nesse momento a gente precisa, em primeiro lugar, estar conectado com os anseios da nossa alma, aquilo que nós desejamos, né? Eu acho que é toda uma síntese da nossa conversa hoje, né? É ter esse envolvimento com a alegria, né? Esse envolvimento de olhar o melhor, de olhar as coisas boas, de olhar o belo e querer essa beleza em nós, não só física, mas da nossa alma. Querer que a gente seja uma alma melhor, um ser humano melhor, uma melhor mãe, um melhor amigo, um melhor profissional. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente consiga aprimorar todos os dias, né? Porque aí a gente vai conseguir chegar lá na hora que encontrar o anjo, como a gente viu a história, e se o anjo perguntar, você foi Luciane? E você vai falar, não, eu fui Luciane. Todos os dias eu fui Luciane. Então essa é a pergunta que a gente tem que responder para o anjo quando a gente chegar lá. Eu chorei, eu sorri, eu senti, eu tive contato com meus sentimentos ruins, com os bons, mas eu todos os dias fui Luciane. E é isso que vai ter valido a pena estarmos aqui nessa existência. E olha, gente, eu aqui parada. É muito bom. Essas conversas, assim, elas encantam e parece que vai dando um soro de renovo na nossa alma, né? Porque estar na realidade de hoje é olhar para os lados e reconhecer que não é a realidade que a gente gostaria e que a gente pode, deve, precisa fazer algo como contribuição, né? Acho que isso é muito importante, a gente ser contribuição para esse momento, olhar enquanto planeta, olhar enquanto o jogo de xadrez, ele não acontece se faltar uma peça não começa o jogo, né? Então, precisamos interagir. Exato. Cada um vai ter a sua importância, vai ter o seu lugar, mas precisa cumprir o seu papel, né? Com muita coragem, com muita despido de estão olhando, estão batendo palmas, dizendo, não, eu estou procurando fazer o que eu tenho que fazer. Né? Agora o que me cabe é isso, ok. Posso sonhar mais? Beleza. Vou estudar para o mais? Ok. Mas como é que eu estou vivendo a qualidade desse hoje? Né? Então, acho que essa é a grande possibilidade. E, de novo, né, me referindo à alma e moral, a frase ou o instante que trouxe para você uma vontade de seguir. Me fala. Uma seguir? Coisa. Porque, na verdade, ele foi o primeiro livro, né? Então. Não, de Newton Bonder, minha vontade de seguir. Não, eu sei. Estou falando do Newton Bonder mesmo, né? Então, de olhar ele e de olhar também, né, o seu trabalho em todo esse caminho da espiritualidade, né? Qual é a frase que te move? Ai, Lu, uma frase que me move é muito difícil, né?
Mas eu acho que a frase que é a minha, que eu acordo e respiro, e eu, assim, todos os dias, antes de eu levantar. Então, pessoal, vocês ficaram curiosos como eu fiquei? Eu fiquei curiosa. Qual é a frase? Qual é a frase que ela usa quando acorda, né? Qual é a colocação que ela usa para fortalecer, animar, transformar o dia dela? Daqui a pouquinho Zuleika vai estar entrando ao vivo e vai estar coroando essa nossa live, que eu espero que tenha sido uma contribuição para todos que aqui passaram, para os que vão passar, para que a gente possa trazer esse olhar de mais consciência, né? Que nós tenhamos mais consciência e maior disposição em olhar, criar e fazer da alegria uma verdade, e que a gente possa então ser esse vetor, né? Olhar para que tudo isso possa acontecer. Então ela vai entrar agora para a gente poder ouvir qual ela usa para iniciar o seu dia, né? Era o que ela estava dizendo. Eu tirei até o negócio do tripé já. Meu Deus, mas olha agora só. eu tô segurando, vai ficar meio perturbado aqui o negócio. Deixa eu te falar. Cortou na hora que você me perguntou Isso. da frase, e eu disse que todos os dias eu acordo, né? E é uma frase que não é minha, lógico, mas é um mantra, que é: eu e o Pai somos um. Então, o que eu procuro durante o dia é olhar a presença de Deus em todas as coisas e em todas as pessoas, né? Tenho muitos desafios, muitos, né? Você enxergar Deus em quem está fazendo determinadas ações, né, próximos de você, é bastante difícil, né? Mas é o que eu coloquei como exercício diário. Então, quando eu acordo, eu respiro e falo: eu e o Pai somos um. E tento, né? Às vezes eu consigo durante o dia inteiro, às vezes não, mas tento durante o dia perceber a presença de Deus em todas as coisas. No meu trabalho, quando eu estou escrevendo, quando eu estou estudando, quando alguém me liga, quando eu estou falando com alguém, quando eu estou orientando o filho, né? Quando eu estou brincando com o neto, enfim. Aquilo tudo, para mim, é a vida acontecendo ao vivo, né? E a presença de Deus ali, né? E aceitando a vida com tudo aquilo, né? Com todo tipo de contato emocional que eu tiver que ter, né? Às vezes eu sinto tristeza, mas aí eu também percebo que Deus cuida da minha tristeza, aí eu melhoro. Né? Às vezes eu sinto raiva e aí eu penso: Deus está cuidando da minha raiva. Eu começo a melhorar porque eu sei que alguém está organizando isso em mim, né? Como eu falei com você no início, essa busca de mim, na verdade, é que me faz viver o nós, né? Então, assim, ninguém consegue viver o nós se não desenvolver primeiro o eu, né? Então, esse desenvolvimento do eu não é uma coisa egoísta. Eu preciso encontrar o meu eu preciso cuidar da minha essência, eu preciso cuidar da minha conexão. Para quê? Né? Isso tem que transbordar. E isso tem que se transformar em nós. Então, essa é a minha busca. Eu acho que Deus está acima de todas as coisas. Ele está em todos nós, em todos os seres, em tudo que está manifestado. E a gente precisa desenvolver esse olhar, né? Em algum momento, fazer esse exercício. Tá bom? Zuleika Menezes, queria te agradecer muito de aceitar o convite, da gente poder trocar, né? Me sinto honrada de poder estar sempre aprendendo, né? Trocando informações. Eu acho que isso é uma bênção que eu ganhei por estar aqui em Campos, né? Você começou a estudar em 1992, foi quando eu cheguei a Campos, né? Então, a minha Na verdade, alma... eu comecei
em 89. Eu comecei a estudar tarô em 92. Então. E aí, é como se a minha alma viesse te acompanhando esse tempo todo, né? E eu fico muito feliz, muito agradecida, né? De estarmos aqui e agradecer a todo mundo que passou por esse momento, por compartilhar. Ó, a Claudinha está dizendo obrigado, universo, por compartilhar a minha existência com esses seres de luz, né? Então, amém. Fofa. E eu acho que isso é que vai fazer com que a gente possa ter, ser e viver um mundo melhor, né? O Gary Douglas, ele disse, se a gente puder ter um planeta ou um lugar no planeta onde as pessoas usem mais da consciência, né? E aí eu diria que é escolher ser alegre, como o Newton Bonder nos desafia, muita coisa que está acontecendo agora a gente não precisava enfrentar, né? Então, agora é a nossa hora. Aí. Rômulo, te amo também. Olha, Rômulo é a minha única filha, chama de Dindinha até hoje. Já tá, não vou falar que é velha, porque senão eu vou falar que eu tô muito velha. Mas já tá assim, com uma idadezinha, né? Mas me chama de Dindinha, ele é um fofo. Eu amo muito esse garoto. Eu amo Dindinha. Dindinha. Eu fico muito agradecida por todos que passaram aqui. Se você puder, olhe, essa aqui é a parte 2, porque a gente acabou num momento especial, onde a Zuleika traz para a gente um grande caminho, né? Que a gente possa entender que Deus está em todas as coisas, nas pessoas, nas situações, nos nossos sentimentos, e se a gente coloca na mão dele, ele transforma de uma forma muito especial. Meu amor, Confinastê, a confinada daqui, saúde a confinada daí. Também, Confinastê. Né? Mas eu quero agradecer a você a oportunidade de dizer para você que eu sou fã do seu trabalho, né? Acho você uma pessoa dinâmica, guerreira, e somos amigas acima de qualquer coisa. E eu acho que quando a gente reencontra um amigo, porque a gente não se encontra, a gente se reencontra aqui, né? A gente tem que dar a mão e caminhar junto. Então, conte comigo, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Um beijo, tchau. Fica com Deus. Amém.